Mais um mês se passou e agora chegamos no capítulo 19 de Jojo Lands, dessa vez com revelações sobre a origem da companhia Howler, o começo da verdadeira batalha entre o Jojo e o Bob Jean, novos problemas para o grupo enfrentar e agora até um massacre dentro do hospital. Foi um capítulo bem recheado dessa vez e que eu vou contar tudo aqui pra vocês. Ele me deixou bem animado para compartilhar minha opinião e teorias no final do vídeo. E antes de começar, só um pequeno aviso. Esse vídeo não foi editado por mim, e sim pelo Vitor. Eu vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição, se alguém quiser contratar um editor, já que ele trabalha com isso. A partir de novembro, eu consigo voltar a fazer os vídeos diferentes e voltar com a frequência no canal. Era isso, e agora fiquem com esse capítulo foda. Tudo começa contando sobre um relato de 5 gerações atrás. O tataravô de Aka Howler tinha o sobrenome Latrata e era um marinheiro nascido na Itália que em 1843 se acidentou no mar. E então se apaixonou pela garota que o ajudou no Vale de Waipio, na ilha do Havaí. Depois de conseguir a aprovação e a confiança da família real havaiana, ele começou uma fazenda na ilha na parte norte do Monte Hualalai quando se casou com a garota. Com exceção da selva, não existia nenhuma fonte de água na região, devido ao solo ser feito a partir das erupções vulcânicas e ser uma região árida e sem nenhum sinal de pasto. Mas o Latrato tinha uma incrível intuição com terras e terrenos, e ao invés dele cavar túneis verticais como era de costume, ele cavou túneis horizontais na montanha. Tinha locais que ele acreditava que a água da chuva se acumulava, então passou meses cavando seus túneis até encontrar passagens subterrâneas de água no terreno vulcânico. Latrato é um nome que significa uivo em latim. Quando o arquipélago do Havaí foi tomado pelos Estados Unidos, Latrato mudou o nome de sua família para Howler, que tem o mesmo significado em inglês, e então fundaram a Fazenda Howler. Na década de 60, a construção dos hotéis de luxo e bairros para os ricaços começou, e como precisavam de uma fonte de água, as fazendas Howler atraíram a atenção dos políticos que moravam ali. Eles estabeleceram uma empresa de geração hidráulica chamada Companhia Howler, estendendo os negócios para portos, direitos de transporte e até para a indústria armamentista. Legalmente, o Monte Hualalai pertencia à família real havaiana sob a jurisdição do estado do Havaí. Mas o povo, gostando ou não, as fontes de água pertenciam a Howler. Em outras palavras, eles tomaram posse das águas da região para o lucro deles. Atualmente, ninguém pode entrar nas encostas da Howler sem permissão, mesmo se alguém morresse ou desaparecesse lá dentro, o que foi o caso do irmão do Charming Man. Mesmo se substâncias perigosas fossem usadas de maneira ilegal na parte armamentista, desde onde o vento sopra até lugares a serem descobertos, tudo isso pertence ao líder da 6ª geração da família, o Aka Howler. A companhia Howler tem mais de 50 bilhões de dólares e vão continuar expandindo até as 4 ilhas do Havaí, ganhando cada vez mais força e poder. A cena a partir daí então muda de volta para o hospital, onde o Paco ainda estava dentro do elevador com algumas balas que levou no corpo. Antes do elevador cair, ele tinha gritado pro Jojo quem eram os inimigos, mas ele parecia não ter escutado, ele só continuava olhando para cada paciente e suspeitando de quem poderia ser o inimigo. Ele continua caminhando naquele corredor até encontrar alguém que chama a sua atenção, um homem sentado só mexendo no celular, que era na realidade Bob Jean, o atirador. Enquanto ele observa, passa a Luluzinha e derruba seu brinquedo no chão, e durante isso o resto do grupo tenta salvar a vida do Sag na sala da RM. Ele se abaixa para pegar o brinquedo para ela, enquanto Bob puxa seu stand Glory Days e se prepara para encher o Jojo de bala. Mas durante isso, na sala da RM, o Charming Man mandava a dragona acalmar o Sag, só que na realidade, ela sabia que ele já estava desacordado. E mesmo que não parecesse, ele já estava bem calminho. Mesmo que ela tivesse mandado o stand, o Charming Man tinha que se apressar e procurar as lesões, já que a força vital do Sag estava indo embora. Por outro lado, o Jojo havia acabado de pegar o boneco da Luluzinha, só que então ela começava a ter um sangramento nasal, o que significava que o stand dela já podia ter começado a sofrer algum dano. O Jojo, olhando para aquilo e ligando os pontos e vendo que ela estava ferida, descobre quem eram os inimigos, fazendo ela se desesperar ao ver que foi descoberta. Mas o Bob Jean já lança alguns tiros na direção do Jojo, esperando que esse fosse o fim dele. Enquanto isso, na RM, o cérebro do Sag já estava começando a colapsar, mas o Charming Man consegue localizar o stand no lóbulo temporal, dentro da área de Wayne, a parte do cérebro responsável por controlar a linguagem e a comunicação. Então, os Multi-Operators conseguem agarrar o Bags Groove para destruir em pedacinhos. Enquanto isso, o Jojo consegue ativar o seu November Rain antes que os tiros cheguem nele.
fazendo uma barreira protetora em volta de seu próprio corpo e conseguindo refletir algumas balas que voltavam pro agente Bob bem na sua mão. Ele vê que o Jojo não é pouca coisa e que nessa situação ele não tem outra escolha, e que depois do que ele fizer vai ser bem difícil de limpar as provas. Ele então puxa sua pistola novamente e começa a atirar, causando uma chacina no hospital, quando erra os tiros e acaba matando alguns inocentes. O Jojo começa a correr enquanto alguns pacientes desesperados tentam fugir com medo de serem as próximas vítimas. Ele consegue desviar por pouco das balas e o agente Bob encara ele indo para um corredor na direita. Então diz pra Luluzinha que depois disso vão ter que apagar a existência deles das câmeras. E também pergunta qual que era a verdadeira intenção do grupo atrás das escrituras da Howler. Ela responde que eles querem os bens estimados em 50 bilhões de dólares, fazendo a companhia Howler perder tudo e se tornar deles. Ela não podia contar os detalhes, e o Jojo, ela diz que ele tem uma vibe de comandante. Mas uma coisa que o grupo tinha era um pedaço de pedra de lava, extremamente importante, então não podiam deixar eles fugirem. A Luluzinha repete seu bordão de que eventualmente todos os humanos irão morrer de alguma doença ou acidente, sem exceção, e então arranca a cabeça daquele gatinho de brinquedo. Ela diz que o grupo meteu o nariz onde não foram chamados, e foi assim que ela e o Bob acabaram daquele jeito. A cena muda novamente para os multi-operators segurando o Bags Groove na cabeça do Sag. Ela já conseguiria remover aquilo da cabeça dele, mas do nada, vários deles surgiram lá dentro, encarando ela, matando um deles e deixando a dragona em choque. Ela não entende o que estava acontecendo, só tinha um deles antes, não tinha como mais ter entrado lá dentro. Até que então, Charmin olha pro chão e vê a cabeça daquele boneco jogado próximo à RM sendo atraída. Mais pedaços daquela boneca infestada pelos Bags Groove iam na direção à RM, e elas ressonâncias magnéticas serem como uma gigante e aquela boneca ser basicamente de metal, a Luluzinha usou como uma armadilha, enchendo o gatinho com seu stand e jogando na direção da máquina, com o objetivo de infectar eles também. Enquanto isso, Bob Jean ia à procura do Jojo. Ele sabia que naquele corredor não tinha saída, só duas portas para os banheiros, uma na esquerda e a outra na direita. Se ele fosse se esconder, em qual que ele estaria? Ele vai até a porta do banheiro feminino com cautela e abre ela, encarando lá dentro enquanto segurava a pistola, preparando para qualquer ataque. Mas na realidade, o Jojo aparecia atrás dele, já ativando seu November Rain pronto para acabar com seu oponente. Mas sem que ele soubesse, Bob já tinha dado tiros na direção em que o Jojo estava, e pela habilidade do stand Glory Days deixar as balas dentro o suficiente, o Jojo não tinha como ter notado. Ele então muda o plano e usa seu November Rain para se defender novamente dos tiros. Ele faz outra barreira com as gotas de água, impedindo de ser furado e ricocheteando todas as balas. O Jojo consegue pular para dentro do outro banheiro, enquanto o Bob recarrega o cartucho de munição e arromba aquela porta já atirando em tudo lá dentro. O agente Bob encarava as cabines e se preparava para eliminar seu inimigo. Mas enquanto o Jojo ficava escondido, ele sentia que não conseguia respirar. Da boca e do nariz dele começava a escorrer um líquido branco. Ele estava tendo um edema pulmonar como o Sag havia tido, e começava a sentir algo no seu coração. Ele também havia sido atingido pelo Bags Groove da Luluzinha, também sendo infectado pelo stand. Então a partir daí, o capítulo termina. Como sempre, foi outro capítulo muito foda. Na moral, eu tava achando que o capítulo simplesmente ia começar depois que o Paco tinha gritado pro Jojo que eram os inimigos, mas o Araki simplesmente já explicou toda a origem da Howler, o que eu achei muito foda. Agora a gente já sabe do porquê a família Howler é tão rica. Mas eu acho que essa explicação ainda está incompleta, já que não foi falado nada sobre a lava nela. E como a gente sabe, o Aka Howler tem o conhecimento sobre ela desde que era criança. Mas eu só posso afirmar que o Latrata era bem desgraçado, porque basicamente ele pegou toda a água lá e catou direito delas. Mas por outro lado, achado não é roubado, então meh. Outra parte bem da hora desse capítulo é que pelo visto o Bob Jean e a Luluzinha são assassinos da Howler por terem tentado saber demais. Eu chuto que no caso do Bob foi por ele tentar investigar o escândalo que teve ao redor da empresa e muito provavelmente foi pela parte da indústria armamentista. Mas agora pela Luluzinha eu já não faço ideia, já que ao que tudo indica ela realmente é uma criança. Agora, o resto do grupo ter sido infectado pelos Bags Groove, isso me deixou bem preocupado. Eu não faço ideia de como que vão tirar aquilo de dentro do Sag. O Charmin até podia tentar ajudar, mas da vez que ele tentou, ele simplesmente ganhou um câncer no olho, mesmo que fosse benigno. Então é meio perigoso encostar nessas praguinhas. O Jojo, talvez ele consiga se salvar, já que antes ele tinha jogado uma gota d'água dentro da goela da dragona e isso salvou ela quando estava infectada.
Só que ele não sabe a posição exata no corpo dele, então talvez isso revele alguma habilidade nova no meio. Como, por exemplo, conseguir usar a chuva dentro dos órgãos igual ele fez dentro da própria boca. Mas algo que eu tenho que dizer é que a Luluzinha foi muito esperta. Provavelmente ela infectou ele quando ele encostou naquele gatinho. E Jojo Lands agora começou a ficar muito foda. Até a parte da Batalha dos Gatos na floresta eu tava achando da hora, só que ainda tava um pouquinho sem sal. Agora tá incrível. Eu tô curtindo que agora o Jojo finalmente tá tendo mais protagonismo, já que antes ele teve mais no arco do Rohan. E agora ele tá voltando a ter. Então provavelmente isso é algo que vai intercalando entre os membros para eles terem mais destaque. Mas então, esse foi o capítulo desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal para me ajudar a crescer aqui na comunidade de Jojo. E se quiser, me siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição, que agora é o Blue Sky, já que o Twitter deu aquela caída boa. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Cuidado com a pica, mano. Fimose já é garantida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser uma vagina, mano. 10 da manhã tem esperma na virilha. Bichosa eu tenho fobia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter pica, seu filho da bundinha. No bafão de carniça. Baby leite da tamizinha.